A nossa colaboração com o projeto Semear, Quintais Produtivos, é exatamente tentar unificar os princípios e práticas da agroecologia com a economia solidária. O que é essa economia solidária? É exatamente aquilo que de alguma forma a gente não encontra todo dia aí na rua. O que a gente vê com a economia capitalista, que é uma economia do conflito, que é uma economia da competição, que é uma economia que de alguma forma tem no seu centro o lucro, onde as pessoas vão atrás desse lucro a todo custo, quase sempre poluindo o meio ambiente, desmatando o meio ambiente, gerando de alguma forma uma ideia de conflito que de alguma maneira atrapalha esse viés que a economia solidária vem colaborar com esse processo, que é uma economia que tem no seu centro a vida, que tem no seu centro esses princípios de cooperação e que a gente vê com a produção da agroecologia esse viés que de alguma maneira nos brinda não apenas produzir, como a gente está numa fase agora em que o projeto, em que os beneficiários estão produzindo através dos seus quintais produtivos, mas principalmente permitir entre essa troca não só de produtos, mas também de saberes, como também de conhecimento. Isso é muito bem-vindo na economia solidária, em essa articulação em rede. Então a gente chega para colaborar num segundo momento em que o projeto, para além da produção, começa a se articular em diferentes produtores com outros produtores em outros bairros da cidade do Recife para fortalecer essa rede solidária. Então a ideia é que a gente possa, através da experiência aqui no Coqueiral, articular essa produção com outros espaços de comercialização e também de formação cidadã. É importante dizer que essa produção da economia solidária, dessa agroecologia urbana que está sendo desenvolvida aqui, não é apenas o produto em si, mas é uma construção de cidadania por trás desse produto que fortalece e dá outros valores cidadãos, da ética, não apenas entre os produtores, mas partilhando dessa ideia de uma coletividade. Então, trabalhar essa identidade coletiva é o que a gente traz em colaboração para fortalecer toda essa produção da agroecologia urbana no contexto dos quintais produtivos aqui em Coqueiral. É importante dizer que essa cadeia é uma cadeia bastante curta, ou seja, existe muita proximidade entre o produtor e o consumidor. A ideia é exatamente eliminar esses atravessadores que de alguma forma prejudicam um comércio justo, prejudicam um preço justo a esse processo de comercialização. Quem produz chama esse processo de comercialização de vendas casadas, ou seja, quem vai produzir esses alimentos, para além do seu sustento familiar, para além daquilo que vai ser uma alimentação mais saudável, uma segurança alimentar para a sua família, vai conhecer diretamente o consumidor que está interessado naquele processo de comercialização. Ou seja, eliminar esse atravessador vai brindar um preço mais justo e vai facilitar todo esse processo dessa cadeia produtiva. É muito comum que esse produtor até conheça e tenha um relacionamento muito mais próximo com esse consumidor, de amizade. É perceber que não é só o produto que está sendo negociado, mas exatamente são esses espaços de cidadania e de solidariedade que começam a ser desenvolvidos dentro desses espaços de comercialização, distribuição e formação da economia solidária em colaboração com a agroecologia urbana. Eu costumo dizer que a agroecologia e a economia solidária, e ouso trazer também o espaço da educação popular, são três mães gêmeas que só fortalecem a questão não só do produto, dos serviços e dos saberes da construção de uma outra economia, para além da economia capitalista que a gente já conhece, de uma outra economia que não só é possível, como já é real para muita gente aqui na cidade do Recife. É dizer, trabalhar elementos de solidariedade, de fraternidade, de comunhão, através dessas diferentes relações, não apenas comerciais, mas cidadãs, é o que fortalece exatamente essa grande rede da economia solidária aqui no Recife e que se amplia cada vez mais a partir da implantação do projeto Semear, Quintais Produtivos aqui no Coqueiral. É importante dizer também que o projeto Semear partilha de uma estratégia não apenas de produção, é dizer, é um projeto que nos convida a pensar um economicamente viável, um socialmente justo, um culturalmente aceito e um ambientalmente sustentável. É desafiador pensar esses quatro diferentes pilares, mas com o apoio da agroecologia a gente percebe essa sensibilidade de trazer para o centro dessa economia solidária, o homem na sua relação com o meio ambiente,
Então é muito importante pensar esse contexto integral em que a gente vem desenvolvendo princípios de formação de formadores, em que a gente reconhece que todo mundo tem um conhecimento daquela realidade local e que a gente aprende com essas diferentes realidades através desses princípios da economia solidária. É importante dizer que a gente não está aqui para ensinar ninguém. Todo mundo tem um conhecimento, todo conhecimento e, acima de tudo, o autoconhecimento, para que a gente possa permitir em que essa troca de conhecimento possa acontecer através das famílias beneficiadas no projeto, na construção do projeto Quintais Produtivos, do projeto CMA aqui no Coqueiral. É dizer, no segundo momento do projeto, a gente pretende ampliar e fortalecer essa identidade coletiva do projeto através de uma construção de uma rede, não só de produção, mas de comercialização. Para isso a gente tem uma série de parceiros que está fortalecendo esses princípios e práticas no momento de formação cidadã do público beneficiário, em que essas experiências vão ganhar uma dimensão outra, se articulando em outros espaços de comercialização e formação aqui da cidade do Recife. É importante dizer que a gente começa a desenvolver esse projeto num momento muito peculiar em que a gestão pública começa a desenvolver uma Secretaria de Agricultura Urbana com os princípios agroecológicos dentro do contexto urbano, em que para a cidade do Recife é bastante interessante. A gente geralmente vê esses princípios da agroecologia mais na área rural, em que o desafio nosso é fazer entender que as pessoas podem sim produzir nos seus quintais, podem sim começar a desenvolver alimentos saudáveis nas suas próprias casas. E não só para atender às suas demandas familiares, mas principalmente para poder permitir essa troca de produção entre os públicos beneficiários e pensar, num segundo momento, em estratégias de comercialização, não só entre os beneficiários, mas através de outras articulações em redes solidárias aqui na cidade do Recife. O mais importante é entender que esse projeto, a partir da seleção do público beneficiário, começa a desenvolver, num segundo momento, uma identidade coletiva, o fortalecimento dessas redes. A gente sabe que nem sempre um bocado de gente junta é uma identidade coletiva, pode continuar sendo um bocado de gente junta. A partir desse momento, a gente começa a trabalhar uma série de ideias de associações, de cooperativismo, para fortalecer, a partir da demanda e do desejo desse público beneficiário, essa identidade cooperativa, essa identidade associativa em que a economia solidária abraça esses princípios e práticas de empreendimentos econômicos solidários para colaborar não só nos princípios de produção, de comercialização, distribuição e de formação dessas famílias que estão sendo atendidas pelo projeto CMA Agroecologia Urbana. Essa identidade coletiva vai muito da demanda desses públicos. Não somos os formadores que de alguma forma vão criar. É muito a partir de uma troca de saberes em que a gente consegue desenvolver essas experiências a partir de uma realidade local. Nem sempre aquilo que deu certo, por exemplo, em outros bairros da cidade do Recife pode ser replicado aqui. Então é um trabalho de muita escuta, é um trabalho de muita soma de saberes em que a gente vem desenvolvendo também esses espaços de troca para que as pessoas tragam as suas experiências, tragam como é que está sendo desenvolvido esse projeto nas suas famílias, nas suas casas, para que a gente também leve essas experiências para outras realidades da cidade do Recife. Ou seja, essa grande ecologia de saberes é o que a gente tenta trazer para fortalecer essa ideia de formação de formadores e de continuidade no projeto no segundo momento. É claro que Coqueiral está sendo beneficiário como espaço piloto, como experiência piloto, mas a gente acredita, pela qualidade das pessoas e o desenvolvimento que elas estão dando ao projeto, a gente entenda esse projeto como uma oportunidade para fortalecer esses valores coletivos, esses valores solidários, esses valores cristãos, na comunhão dessas práticas solidárias a partir da produção, da comercialização, da distribuição e de trocas. Então, a ideia da economia solidária é exatamente isso, é trazer esse ser humano e sua relação com o meio ambiente, esse meio ambiente, de alguma forma, nós meio que saltamos dessa ideia de natureza, mas colocar de novo esse ser do cuidado, esse ser da sensibilidade, contato com as plantas, contato com os alimentos, para fortalecer também essa sensibilidade, para fortalecer também esses valores humanos a partir da colaboração em que a economia solidária vem brindar ou abraçar os princípios e práticas da agroecologia aqui no Coqueiral.